Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente aqui na Fonte TV para você, e o tema de hoje é vencendo a timidez. A timidez é um traço da personalidade que pode se tornar um problema grave. Em alguns casos, ela impede as pessoas de realizar atividades corriqueiras, se relacionar e conversar com as pessoas, por exemplo. Participar de uma entrevista de emprego, então, se torna algo extremamente difícil, e arrumar um namorado ou uma namorada, ai meu Deus. Bom, mas especialistas garantem que é possível vencer essa limitação. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo a psicóloga Ana Carolina Moura e a consultora do Sebrae e também psicóloga Paula Gomide. São as minhas convidadas de hoje e em um minuto eu já volto com elas nesse programa que promete. O mundo moderno exige cada vez mais qualidade nas pessoas. Uma delas é a habilidade de se comunicar bem em público, mas para muita gente a timidez é uma barreira quase intransponível. Estudiosos do comportamento humano advertem que em excesso a timidez pode prejudicar, inclusive, o desenvolvimento social de cada um. Põe na tela. Marília Rabelo é instrutora do curso de Como Falar em Público e atende a profissionais das mais variadas áreas. Gente que quer perder a vergonha e o medo de se comunicar frente a muitas pessoas, típicos sinais da timidez. Algo que é comum a todos quando nos deparamos com uma situação nova, mas que pode ser prejudicial quando inibe a pessoa a tal ponto que não consegue se relacionar em sociedade. A timidez ela é uma sensação, é uma condição que a pessoa apresenta, um desconforto, uma preocupação diante de uma situação de interação social. E essa timidez muitas vezes gera sofrimento. Sob o ponto de vista da psicologia, Adriane Machado explica que nem toda timidez é ruim, mas adverte que os pais devem ficar atentos às mudanças de comportamento dos filhos, a fim de evitar que a característica se transforme em um transtorno psiquiátrico. A timidez, ela não é prejudicial até o ponto que ela não prejudica o convívio social. A partir do momento que ela prejudica o campo interpessoal, a pessoa relacionar-se com outras pessoas, que ela prejudica o campo profissional e até mesmo afetivo, aí é prejudicial. Hoje, com 19 anos, a recepcionista Daiane Oliveira conta que já foi muito tímida. Naquele tempo, ela achava mais fácil concordar com o que não gostava ou não queria do que expor seus sentimentos e gostos, o que só foi sendo superado com a ajuda de amigos. Depois que eu entrei para a igreja, foi quando eu comecei a me envolver com pessoas mais da minha idade, algumas meninas da minha idade. As pessoas vinham conversar comigo, brincadeiras relacionadas a jovens, a crianças, às vezes. Quando eu comecei a ser professora também da escolinha de crianças, eu tive que aprender a conversar com elas. Antes que tivesse algum prejuízo no ambiente profissional, Maria de Lourdes percebeu que superar a timidez ajudaria a desenvolver melhor a função de corretora de seguros, o que para ela representa uma grande vitória. Hoje em dia eu já consigo, pelo menos na minha profissão, já não me atrapalha mais, porque eu já consegui superar. Então agora já não está mais como antes, né? Mudei bastante. Depois de vencer a timidez, Maria agora tem outra tarefa: auxiliar os filhos na superação do bloqueio. A dificuldade dele é com pessoas de fora. Se a gente sai, se eu peço ele para ir num determinado lugar, dar um recado, comprar alguma coisa, ele não tem coragem. Ele chega, ele não consegue falar o que ele quer. Olha, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui mais uma vez no programa a doutora Ana Carolina Moura, que é psicóloga, e recebo também a doutora Paula Gomide, que além de psicóloga é consultora do Sebrae. Bom, eu vou pedir para a doutora Ana Carolina fazer uma definição para a gente. Parece até que todo mundo sabe o que é, lógico, mas um conceito de timidez e quando timidez pode ser algo benéfico, se é que pode, quando é prejudicial. Seja bem-vindo, doutora. Boa noite. O que seria a timidez? É quando existe uma preocupação da minha relação com o outro. Então, às vezes um medo, uma ansiedade, e aí eu me preocupo muito com o que esse outro vai pensar a respeito de mim. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando. E aí, grande parte das vezes, né, quando a timidez, existem diversos níveis. E aí ela pode prejudicar, quando existe um prejuízo mesmo na vida do próprio indivíduo. E a pessoa, às vezes, vai deixando de se comportar, vai deixando de sair, de fazer as coisas, de falar. Uhum. Então, tem tudo a ver com a vida social, né? Tá relacionado a essa relação,
a forma como eu me percebo e como o outro me percebe. Então, às vezes, eu não consigo dividir o que é meu e o que é do outro. Então, às vezes, o que o outro fala, todas as críticas, todas as ideias que são expostas, tem uma interferência muito grande na forma como eu me percebo. E quando é que essa timidez ela pode ser prejudicial na vida da pessoa? Então, exatamente quando eu começo a repensar. Então, por exemplo, eu tenho, às vezes, uma preocupação excessiva em falar em público. Então, às vezes, eu vou deixando de fazer isso. Eu não vou sair porque eu não quero me expor. Então, é uma preocupação essa exposição. Às vezes, até um sentimento de não ser bom bastante, né? De falar alguma coisa. O que é o medo de um julgamento. Ou de um pré-julgamento. De um pré-julgamento. Então, eu vou deixando de fazer as coisas. E aí, em diversos níveis, isso pode chegar até uma fobia social, onde o indivíduo já não tem mais controle sobre isso. Então, é um medo e uma ansiedade muito forte, né? Aí já está num transtorno mais avançado. Aí exige até tratamento, no caso. Existe tratamento. Bom, doutora Paula Gomide, a gente tem muita preocupação com a carreira profissional, né? Todo mundo tem que ter, até porque se cresce financeiramente, se cresce profissionalmente, se cresce na vida através disso. Bom, a timidez pode prejudicar na área profissional também? Fábio, eu acredito que, não se tratando de julgamento, se pode prejudicar ou não, mas acredito que a gente pode pensar essa forma de relação do profissional com líderes, como é que ele vai se comportar em relação a um líder na apresentação de resultados, na apresentação de metas, como é que ele vai lidar com essa situação. Já que nós estamos falando da timidez profissional, acredita-se que a timidez é essa interação dele com o outro. E isso ele pode prejudicar naquele momento que ele tem uma baixa autoestima, ele perde a capacidade de mostrar melhores resultados. Então, neste momento, há uma perda, é prejudicial para ele. Mas há tratamentos, há formas dele, nós temos até algumas ferramentas que para ele ir desenvolvendo essa timidez, para ele poder se comportar perante um líder ou perante uma equipe. Isso vai depender um pouquinho do perfil profissional dele. A timidez tem muito a ver com insegurança, doutora? Ela está associada à insegurança. A insegurança é uma das características da timidez. Então, não exatamente uma pessoa ela é insegura, ela é tímida. A timidez é uma das características a insegurança é uma característica da timidez. Bom, isso tem, por exemplo, a forma como a pessoa se desenvolveu, como ela foi educada, como ela passou, né? Teve toda a sua história de vida, é a forma como ela se percebe e percebe o outro. Então, essa questão, né, de como eu me percebo e o outro me percebe é o que dá essa questão da insegurança. Então, como que, se eu não me vejo de uma forma positiva, se eu não priorizo o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, isso eu fico menos vulnerável. Uma pessoa tímida, ela não nasce tímida, então. Não é uma personalidade... porque a gente tem também que há pessoas que são introvertidas e aquelas outras que são extrovertidas, comunicativas e tudo mais. Personalidade da pessoa. Ou não, ou é uma coisa que ela se desenvolve. Não, na verdade, por exemplo, a gente está falando sempre de prejuízo, de uma coisa que pode prejudicar a pessoa. Mas existem pessoas que têm esse perfil, que são introvertidas e que são mais quietas, né? Não tem nada que prejudique a vida dela. Exatamente, e que não existe um sofrimento, né? Então, eu não me relaciono, eu não tenho muitos amigos, eu não tenho problema para falar em público, mas eu não gosto. Então, não necessariamente isso quer dizer que ela é tímida, que ela está passando por um sofrimento, tem medo de falar em público, né? Sofre de uma ansiedade muito grande. Inclusive, Fábio, tem alguns estudos que justificam que normalmente a timidez ela tem características genéticas, sim, né? Ela vem lá dos pais, desde a criação, desde o desenvolvimento dela. Então, tem alguns estudos que demonstram que tem algumas características genéticas. Até porque se nós somos frutos do meio, né? Se nós somos influenciados, se eu tenho um pai ou uma mãe tímida, provavelmente eu teria traços de timidez. Estou certo nisso, nesse meu raciocínio? Pode ter uma influência muito grande, né? Da criação. Pois é, quando a criação é rígida demais... Eles acreditam que quando a criação é rígida demais, né,
principalmente em pais mais oprimidos. Isso é uma sequência, né? É uma rede. Vem de pai para filho e assim ela vai perdurando. Então, normalmente, a gente, essas crianças, né? Normalmente, quando ela tem esse comportamento de rigidez, a gente pede para respeitar um pouco. Às vezes, a criança ela é tímida por característica, mas da fase do desenvolvimento dela mesmo. Então, a gente procura trabalhar com respeito, trabalhar dentro do limite. Ah, não quero ir na festa, não quero... Vamos lá, só levar o presente e começar a interagir essa criança ou adolescente, que normalmente é uma característica mais no adolescente também. Então é importante olhar dessa forma. Não tem a ver com autoestima também, não, doutora? Tem tudo a ver com a autoestima. Só voltando nessa questão da educação, as crianças, todo mundo de uma forma geral, mas principalmente as crianças, precisam ser confirmadas. Então, essa relação do que a criança sente, do que ela está aprendendo. Se os pais ou responsáveis conseguem passar isso, né? Por exemplo, um exemplo simples, a criança, não, mãe, eu estou com medo, não consigo fazer isso. Geralmente, o que a gente faz? Não, vai lá e você consegue sim. Lógico que existe um nível, né, de saúde e de oscilação, mas, de certa forma, essa criança, às vezes, ela não aprende a saber e conhecer o que ela está sentindo ou o que ela está pensando. Isso, às vezes, não é uma coisa aprendida. Então, ela vai sendo desconfirmada. Então, muitas vezes, ela não consegue se expressar. E o que ela faz? Ela retrai. Pois é, isso que a gente falou que tem a ver com confiança e tudo mais. Voltando à pergunta da autoestima. Uma pessoa que tem uma autoestima em níveis positivos, não estou falando nem de elevado demais também, ninguém pode pensar além do que é, né? Mas tem um nível bom de autoestima, geralmente ela não é tímida. Não, pode ser que seja o perfil dela, pode ser que seja uma pessoa mais introvertida, que não fique fazendo graça de tudo, que fique mais quieta na dela. Mas é uma pessoa segura de si, ela tem um cuidado, ela tem um afeto muito maior. Então ela tem essa noção, ela tem essa percepção, uma consciência do que tá bom para ela e do que não tá, que é essa questão da autoestima, né? Como que ela se percebe. E aí é pouco provável que a opinião dos outros vai interferir. Lógico que existe uma influência, nós somos seres relacionais e somos influenciados por situações, por pessoas, mas quando eu tenho uma segurança maior, eu tenho uma autoestima elevada, isso fica mais difícil de me perder, né, de mim mesmo, dos meus valores, do que eu acredito. Perfeito. Doutora Paula, deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora. A gente está falando de timidez prejudicial. Aí usou a expressão fobia social, que já é um certo distúrbio, já é uma certa doença. Patologia. Uma patologia, ok. Quando é que... A gente falou que impede, mas quando uma pessoa desenvolve essa timidez exagerada, que limita ela de agir, de fazer, ou que gera fobia social, eu conheço história de pessoas que não dão conta nem de sair de casa. Bom, como que a pessoa tem que se tratar? Fábio, quando nos falamos da fobia social, a gente pode associar também a uma depressão, né? Também tem aquela pessoa que ela fica tão introspectiva, ela se guarda tanto dentro da caixinha interna dela, que aí tudo se fecha, aquele mundo, ela vive, a gente fala, no mundinho dela, e ela internaliza tudo, ela convive tudo ali dentro, e chega no momento que ela está tão triste, que ela começa a se isolar, ela não tem coragem ou a capacidade de conviver com pessoas, não vai ao shopping. Não é só pessoas ou profissionais que vão se portar numa palestra ou numa entrevista profissional. Não, ela tem tanto medo, ela tem tanto... É uma fobia mesmo. Ela não vai em shopping, ela não vai em supermercado, ela não tem esse convívio social, até mesmo com os familiares, que é uma preocupação muito grande. E aí os pais têm que fazer um trabalho bem forte, ou a família, né? Trazer essa pessoa para a realidade. Por isso que a gente fala que a melhor maneira de olhar para isso é pensar positivo, pensar com grandeza, porque a gente pensa, sente e a gente age. Tudo é fruto dos nossos pensamentos.
Então é importante que a pessoa tenha isso, ela pensar, não, eu vou dar conta, é o enfrentamento, é uma técnica que a gente até propõe para o indivíduo fazer, para a pessoa fazer. Eu dou conta, eu tenho capacidade e isso vai elevando a autoestima dele e enfrentar. Ó, eu tô com medo, mas eu vou tentar ir no shopping. É lógico que dá a boca seca, né? Dá aquela sensação de que a boca tá seca, as mãos transpiram, o coração palpita o tempo todo. É uma pessoa que tá olhando assim... Isso desconfiada. É desconfiada. E outra coisa, né? É muito importante, uma característica do tímido é que todo mundo não gosta dele, ele é o feio, ele é o mais magro, ou ele é o mais gordo, ou ele é o menos inteligente. Então, essa é a preocupação. Então, para tratar isso, para que isso não torne uma fobia social, é importante ele estar olhando para isso. Há como procurar profissionais para vencer a timidez? Eu estou falando isso porque existem colocações de empregos, por exemplo, até entrando na consultoria da senhora, que precisa da pessoa ser comunicativa. Você fazer uma entrevista de emprego, você precisa conversar. E muitas das vezes é a conversa que vai chamar a atenção, chama mais atenção do que o próprio currículo, né? Se você tem 2 currículos parecidos, o que vai chamar mais atenção? É a entrevista, concorda? Claro. Então, tem como técnicas, alguma coisa que a pessoa pode vencer essa timidez? Porque, às vezes, eu sou muito daquele que se você dá conta de vencer os seus próprios limites, é muito bom isso, continua, lute, então, lute para, igual a senhora falou, vai no shopping, então, enfrente isso, né, e tal. Tem como? Fábio, existem 2 tipos de timidez, a ocasional e a crônica. Numa entrevista de emprego, com certeza a pessoa chega ali, ela já está numa expectativa. Eu não acredito que às vezes vai gerar uma timidez nela em entregar ou disseminar algumas informações para o entrevistador. Então pode ser que ela esteja tímida e que não seja característica da personalidade dela. Mas como ela está numa situação de avaliação, pode ser que ela esteja um pouco retraída. É diferente da timidez. Então a gente procura até indicar para as pessoas que até têm características de timidez, chega numa entrevista de forma tranquila, chega com o coração aberto, a gente volta lá naquelas características. Então, para o profissional se comportar numa entrevista e que ele tem algumas características da timidez, a gente indica que ele vai no enfrentamento novamente. Não, eu vou me posicionar, eu vou tentar. E, como você falou, alguns cargos exigem que a pessoa seja comunicativa. Outros cargos não exigem isso dela. Então, vai depender do avaliador o que ele está avaliando naquele momento. Tem pessoas que são tímidas e que são grandes líderes. Né? Às vezes aquela timidez dela... Dizem que Churchill era um cara extremamente tímido. Tímido. E foi o grande estadista do século passado. Do século passado. E ele era um líder, né? Extremista. E então a gente pode olhar para isso, não que um tímido não possa ser um líder, mas em algum momento a equipe precisa disso, em algum momento algum liderado está mais ansioso, muito agitado, o tímido vai trazer ali para a centralização daquilo. Então é importante a gente olhar, porque o tímido, apesar dele ser um pouco embotado, ele tem algumas características positivas. Ok. Vamos falar um negócio aqui, doutora Ana Carolina, que às vezes interessa muitos solteiros que estão nos assistindo aí. Ninguém sabe o que o mundo quer, né? Se não falar, ninguém sabe. Se não se comunicar e tudo mais. E tem muita gente que às vezes perde a oportunidade de encontrar uma pessoa especial ou de conquistar uma pessoa especial, que ele considera especial, por timidez. Como vencer isso? Então, isso é uma coisa complicada, né, para a pessoa que tem essa dificuldade de se expor. E aí, quando a gente fala de relacionamento, é exatamente isso. A outra pessoa tem que se expor, eu tenho que tomar atitude e, às vezes, olhar para o lado. Né? Se eu ficar focada, fica até difícil da outra pessoa chegar para conversar comigo. Então, essa questão do enfrentamento que a Paula falou, não só na questão profissional, mas na vida social, na vida pessoal, é muito importante. E uma coisa que eu acho extremamente interessante e importante é a pessoa que está com uma certa ansiedade, um certo medo de se expor, essa preocupação, é pensar o quê? A gente fala da coragem de ser imperfeito.
Nós vivemos numa sociedade onde todo mundo, de certa forma, tem que ser muito igual, né? Tem que superar as expectativas, tem qualidades que precisam ser preenchidas, então o que eu tenho que ser, a forma que eu tenho que viver. Então isso tudo gera uma série de questões em nós. Doutora, mas o mundo cobra, é verdade, mas muito dessas cobranças não é nós mesmos que nos cobramos? Que inventamos isso? Principalmente. Então, quando eu me torno mais aberta, mais vulnerável, eu me permito errar. Eu me permito esse risco emocional. Por exemplo, quando eu me relaciono, é um risco. Ninguém me dá uma garantia de que vai dar certo. Então, nossa, eu vou conhecer essa pessoa, vai dar certo ou não vai dar? É um risco. Só que para que funcione, para que dê certo, eu preciso me arriscar, eu preciso me expor de alguma forma. Então, é importante esse primeiro passo. E aí tá ligado com a forma, com a insegurança que eu tenho, a forma como eu me percebo. Se eu me acho feia, se eu me acho magra demais, se eu me acho gorda, se eu não tô bem comigo mesma, vai ficar complicado eu me relacionar com outra pessoa. Porque, às vezes, ela pode falar tudo e eu não acreditar. E eu não acreditar. Então, é exatamente isso que você falou. A preocupação ela é muito mais minha do que do outro. Do que a sociedade impõe, de certa forma, mas principalmente a forma como eu me vejo. Doutora Paula. Acredito também que o tímido, ele é extremamente egocêntrico, né? A gente costuma falar que ele é egocentrado. Então, normalmente, quando eu vou retomar e vou retornar, porque é uma das características, quando ele está muito dentro dele, ele vai ter dificuldade até às vezes de paquerar. Você está querendo dizer o paquerar, né? Que é o administrar o outro, que é o olhar o outro. Faz parte da vida, né, doutora? Faz parte da vida. Eu acho que a gente está a todo momento paquerando. Você paquera seu filho, claro que cada um de uma forma, né? E eu acho que, principalmente o adolescente, hoje a gente trabalha muito com isso, o adolescente dele despertar algumas características pelo outro. Então, novamente eu falo, se libera, né? Ninguém tá falando né? Aquela coisa exagerada. Tudo na medida, tudo com poucas frequências para não se tornar patológico. Porque tudo em excesso é prejudicial, não é benéfico, leva a prejuízos enormes. Então, é tomar esse cuidado. Também não pode ser muito extrovertido também, né, gente? Aberto. Tem que ter um limite, porque às vezes a pessoa não consegue lidar com aquilo. Então, eu tenho uma amiga que é extremamente extrovertida, então eu vou fazer tudo que ela faz. Não vai funcionar, né? Então, essa questão de comparação também, às vezes, é prejudicial. Eu vou tentar, então eu vou sair da minha introversão, né? Só que às vezes eu não estou preparado para isso. Eu não consigo, eu não tenho condições. Então, a pessoa tem que conhecer até onde ela pode ir também para não ficar mais prejudicial do que já está. A bênção está no equilíbrio, né? Em resumo, seria isso. Exatamente. Deixa eu só fazer uma última pergunta para o pessoal que está em casa, que precisa vencer a timidez. Tem alguma técnica, alguma coisa que ela pode fazer para vencer? A gente vê em filmes, em reportagem, faz isso, faz aquilo outro, respira fundo, enfim, tem alguma coisa que ela pode fazer? Vai falar em público hoje não porque está de noite, mas amanhã ela vai falar em público, tem alguma coisa que ela pode fazer? Eu tenho um parente meu que é muito tímido, mas consegue falar em público, consegue falar para milhares de pessoas. Mas ele é tímido. Tem essa capacidade. Ele vence a timidez dele, né? Ele vence o limite dele. Tem alguma técnica? Não sei se seria técnica, mas eu acredito que a pessoa ser realmente o que ela é. Ela acreditar em si mesma. Mesmo tímido, eu dou conta. Exatamente. Então, que essa superação mesmo de limite. E às vezes eu posso, igual o exemplo que você deu, eu posso ser tímida em um ambiente, não necessariamente em outro. Então, nossa, eu tenho uma dificuldade, às vezes, em dar uma entrevista. Não, é diferente de falar com os amigos? Totalmente. Totalmente diferente. Mas se eu dou conta... É impressionante quanto uma câmera põe medo nas pessoas. Mais que falar para muita gente. Exatamente. Mas eu tenho condições de fazer isso? Eu me preparei? Eu estudei? Eu dou conta? Então é acreditar realmente em si. E trabalhar sempre essa questão de coragem e dessa vulnerabilidade. Eu posso errar? Por quê? Só acerta quem erra. Quem se permite e se dá essa condição.
Que é normal do ser humano. Que é normal. Só para complementar, Fábio, eu acho que é importante, nesse momento, a pessoa fazer uma autoavaliação. Nós estamos aqui falando para vocês, eu sou tímido. Não. É importante a pessoa fazer uma autoavaliação. Até que ponto eu dou conta de lidar com isso? E aí ela vai começar a fazer os enfrentamentos. Ir ao shopping, ir numa lanchonete, conviver melhor com pessoas. Eu conheço pessoas tímidas que hoje são grandes empresários. E eu tenho depoimentos, né, inclusive dando um depoimento de uma pessoa que é funcionária pública, muito extremamente tímida. Ela começou a comercializar um produto e falou para mim: Paula, eu tô adorando porque eu tô vendendo e tô me relacionando com pessoas. Eu tô assim, bombando de vender. Então é uma história interessante que as pessoas dão conta de vencer no enfrentamento. Acho que é o mais importante. Tá ok. Quero agradecer aqui a participação da doutora Paula Gomide, que é consultora do Sebrae Goiás e psicóloga participando do programa. Obrigado, doutora Paula. Obrigada, Fábio. Doutora Ana Carolina, Ana Carolina Moura, que voltou ao nosso programa hoje. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Bom, e é isso aí. Bênção está no equilíbrio. Levanta a cabeça, enfrenta os seus próprios limites. Se precisar de ajuda, procura um profissional, se ajude. Não seja vencido por você mesmo. O Carlos Drummond de Andrade tem uma frase, né? Você só é vencedor quando você consegue vencer a si mesmo. Pensa nisso. Boa noite, que Deus abençoe a todos.